Olá, sou o professor Valdeir, da Escola Municipal Presidente Vargas. Estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas para o 4º ano, agrupamento D, Ciclo da Infância. Aguardo vocês! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir. Na aula de hoje de Ciências, vamos refletir sobre as misturas que encontramos no nosso dia a dia. Vamos lá? Você aí que toma água todo dia, você sabia que não toma somente água? Aquilo que chamamos de água, na verdade, é uma mistura de muitos outros elementos. Basta você pegar uma garrafinha aí, como essa, e como aqui aparece na tela aí de vocês, e olhar o rótulo. Percebeu quantas substâncias contém aí? Pois é, ela é uma mistura do nosso dia a dia. Assim como outra mistura muito comum na alimentação brasileira, o arroz com feijão. Mas, professor, essas misturas são muito diferentes. A água só vejo uma coisa, e o arroz com feijão vejo duas. Essas duas coisas chamamos de fases. Uma mistura é aquela que possui duas ou mais substâncias, e ela pode ser tanto homogênea, quando só vemos uma fase, ou heterogênea, quando vemos mais de uma fase. Mesmo que utilizemos para isso um aparelho microscópico. Você também pode procurar essas duas palavras, homogênea e heterogênea, num dicionário. Assim vai ver direitinho o significado de cada uma delas. Para facilitar, vamos analisar o prefixo dessas duas palavras. Na palavra homogênea, temos o prefixo homo, que significa igual, mistura, igual, uniforme, com uma única fase. Já na palavra heterogênea, temos o prefixo hétero, que significa diferente, mistura diferente, não uniforme, com mais de uma fase. Por falar em água, ela é muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Regula nossa temperatura, hidrata nossa pele e evita a desidratação. Para isso, precisamos ingerir cerca de 2 litros de água todos os dias. Vamos esclarecer um pouco mais agora sobre esses dois tipos de mistura de que falamos. Nas misturas homogêneas, são aquelas que possuem uma aparência uniforme, ou seja, uma única fase. E apesar de ter duas ou mais substâncias, nós conseguimos ver apenas uma. Você consegue me dar um exemplo? Pensa aí um pouquinho. Isso mesmo. A água que eu mostrei lá no início da aula é uma mistura do nosso dia a dia que é homogênea, pois tem várias substâncias, mas ela possui uma aparência uniforme, igual, uma única fase. Nem parece que tem tanta coisa lá, né? Um suco que fazemos, que misturamos a água, açúcar e mais uma fruta, também é homogêneo, porque tem uma aparência uniforme. Tem várias substâncias, mas uma única fase. Vocês já viram uma receita de bolo que tem a informação como essa que aparece aqui na tela para vocês? Bata até ter uma massa homogênea. Significa que tem que misturar todos aqueles ingredientes até virarem uma mistura uniforme, com uma única fase. Mas o bolo tem vários ingredientes, várias substâncias. O leite, o ovo, a farinha, o açúcar, o sal. Mas a massa é uniforme, tem uma só fase. Nesse caso, estamos falando de uma mistura homogênea. Vamos falar agora de uma mistura que salva vidas.
Você sabia que existe uma mistura homogênea que ajuda a salvar muitas vidas e é de fácil preparação? Pois é. Evita mortes por desidratação e diarreia. Muitas crianças já morreram por diarreia e desidratação. E o soro caseiro é uma mistura muito fácil de ser feita em casa. O que acontece se eu misturar em 1 litro de água 1 colher pequena de sal e 2 colheres grandes de açúcar? O que acontece com o sal e o açúcar nessa água? Isso mesmo. Além de fazermos o soro caseiro, também estamos fazendo uma mistura homogênea, porque o sal e o açúcar se dissolvem na água e vemos apenas a aparência da água, que é uniforme, uma fase. Mas ali temos 3 substâncias: a água, o açúcar e o sal. Outros exemplos de misturas homogêneas podem ser a água da piscina, que a gente mistura cloro no meio, o vinagre, o óleo vegetal e outras tantas diversas. Vamos ver um pouquinho agora sobre as misturas heterogêneas. Já as misturas heterogêneas são exatamente as que não possuem uma aparência uniforme, ou seja, que tem mais de uma fase, que apesar de possuírem 2 ou mais substâncias nelas, a gente consegue ver mais de uma substância ali. Se eu misturar a água e a areia em um copo, o que acontece? Pois é, mesmo que eu misture muito, não será uma mistura uniforme. Ainda conseguirei ver a água e alguns grãos de areia ali. Portanto, é uma mistura heterogênea, porque vejo 2 fases. E a água com isopor? Também. Mesmo que eu misture essas 2 substâncias, a água e o isopor, ainda assim conseguirei ver as 2 fases, a água e o isopor ali. E a água e o gelo, hein? Nesse caso, estamos misturando substâncias com estados físicos diferentes. O gelo é sólido e a água é líquida. Inicialmente, será uma mistura heterogênea, pois consigo ver as 2 fases ali. Mas quando o gelo derreter e ficar líquido também, será uma mistura homogênea, porque eu verei uma fase só. Essa água derretida do gelo vai se misturar àquela outra água que eu coloquei ele. Outro exemplo de mistura heterogênea é a areia da praia, formada por diversas pedrinhas diferentes. E o leite? A olho nu parece uma mistura homogênea, mas ao ser colocado no microscópio, ele possui 2 fases, que são as gorduras que aparecem ali separadas. Aliás, por curiosidade, depois pegue uma caixinha de leite e veja que além de gordura, há também outros nutrientes necessários ao nosso corpo. O leite também possui proteínas, carboidratos, importantes para nos dar energia durante todas as nossas atividades. Bom, vamos fazer uma revisão do que vimos hoje? Vimos que a maioria das substâncias do nosso dia a dia são misturas, ou seja, não são substâncias totalmente puras, mas que possuem mais de uma substância ali misturada. Vimos também que essas substâncias podem ser homogêneas ou heterogêneas. Que misturas homogêneas são iguais, possuem uma aparência uniforme, com uma fase apenas. E que misturas heterogêneas são misturas diferentes, possuem aparência não uniforme, com mais de uma fase. Vimos ainda que podemos testar várias dessas misturas e que o soro caseiro é uma mistura homogênea que salva vidas, pois ajuda a reidratação do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado da aula. A receita do soro caseiro
e várias atividades dessa aula você encontra no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar. Até a próxima!